filha. Ah, obrigada. Um feliz Dia das Mães para todos nós que somos mães e que seremos, né? Toda mulher traz em si o tônus da maternidade. E hoje é um dia especial, tem uma característica especial. Apesar de dessa coisa assim comercial que foi dada ao Dia das Mães, é só um efeito colateral. Porque ele ainda conserva, sabe, aquele sentido, aquele significado mais puro da homenagem à nossa mãe, da união da família. Todo mundo pensa na mãe nesse dia, não é? Todo mundo quer presentear a mãe, quer estar perto, quer fazer alguma coisa. Vamos pensar, como que surgiu o Dia das Mães? Que teve a ideia de idealizar um dia para homenagear as mães? Não foi a Dona Elisete, não. Foi a americana Ana Jarvis. Ela é que é reconhecida como a idealizadora do Dia das Mães. Depois de perder a sua mãe, depois de 2 anos, ela erigiu um monumento em homenagem e ela lutou muito para estabelecer esse dia e ela teve sucesso, né? O Congresso americano, no dia 8 de maio de 1914, foi o primeiro dia oficial de celebração do Dia das Mães. No Brasil foi um pouquinho depois e muitos países comemoram no 2º domingo de maio. Outros não, outros têm uma data fixa, né? O Dia das Mães no dia 2º domingo de maio, ele é flexível, né? Um dia cai dia 8, um dia cai dia 13, mas ainda assim é uma data importante no nosso calendário e no nosso coração. Mãe tem uma imagem assim meio romântica, né? A gente fala em mãe, a gente pensa em quem? Flores, poesia. Mas, gente, o papel de mãe é uma tarefa árdua de trazer espíritos que precisam reencarnar. Essa é a função da maternidade. E essa função é inerente às mulheres. É uma maneira que Deus tem de nos honrar, sendo coautoras na criação. E aí a gente pensa, mas e os pais, hein? Os pais a gente fala no Dia dos Pais. Hoje a gente fala das mães. Hoje é Dia das Mães, não é? Então vamos lá, homenagear as mães. E os pais esperam um dia deles. A maternidade é inerente a mulheres. É uma dádiva divina, especialmente dirigida a elas. E eu separei uma passagem da Bíblia, que é o encontro de 2 mulheres grávidas, que sem dúvida é uma das mais belas passagens. Olha, e naqueles dias, como é que eu solto isso aqui, gente? Consegui. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe de meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a tua voz, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte de meu Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Gente, essa passagem de uma simbologia tão profunda e tão bonita,
Você imagina a alegria que Isabel sentiu ao se encontrar com Maria. Ela ficou tão feliz que o bebê mexeu. E ela fala, a criança mexeu, mas quem estava feliz era ela. A gente sabe que quando os estados de raiva, de ódio ou de alegria vão produzir substâncias químicas que vão mudar a alteração, né? A composição do nosso sangue. E isso vai transpor as barreiras placentárias, mudando o ambiente químico onde o bebê está inserido. É claro que naquela época não se falava em neurotransmissores, né? Mas hoje a gente sabe que os neurotransmissores cerebrais são os mensageiros do cérebro. E quando Isabel fala, ela fala para Maria, de onde me provens tu a mim, a que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Olha que honra que foi para ela naquele momento receber aquela visita, né? Então eu considero essa realmente assim uma das passagens mais bonitas quando se fala em maternidade. E aí a gente percebe através dessa passagem como que as influências da mãe, as emoções da mãe influenciam o bebê. Quem nunca ouviu assim, uma mulher grávida, quem nunca quando estava grávida ouviu, ai, não fica nervosa que isso faz mal pro bebê? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? E faz mesmo. Então, a gente vê que o vínculo materno, gente, ele já começa desde a gravidez, não é? É ali um influenciando o outro. É um vínculo que começa a se estabelecer desde os primeiros momentos daquela vida que se forma. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Mas a doutrina espírita, ela vem nos ensinar que a nossa condição de homem ou mulher é só um estado temporário, não é? É uma maneira de experienciarmos tudo que a gente tem que experienciar na nossa jornada evolutiva. Então, assim, o espírito não tem sexo, nós estamos homens ou estamos mulheres. E aí, tem duas questões do Livro dos Espíritos que eu acho bastante interessante, que vão responder, que vão falar sobre isso. É a questão 201, as perguntas 201 do Livro dos Espíritos esclarecem. O espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E a 202, quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E aí vamos ver o que os espíritos nos respondem. Isso pouco importa. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos que encarnam homens ou mulheres, porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Então, gente, a gente vê que a diferença entre homens e mulheres, elas não assimilam assim nenhum tipo de inferioridade, nem psíquica, nem de força física, é só uma condição. Todos nós temos que passar por essas experiências. Então vamos ver por que o amor de mãe, por que a maternidade é dada à mulher. Porque todos nós temos que experimentar todas essas sensações, né? O que o amor de mãe tem de tão diferente dos outros amores? O que ele é melhor? Não é que seja melhor, mas ele tem uma qualidade diferente assim. É como mãe que a gente experimenta um amor em todas as suas nuances, da paciência, da resignação, da abnegação, do desprendimento, da renúncia. Então, esse é uma característica muito forte do amor da mãe, né? E aí, ainda no Livro dos Espíritos, tem uma questão que fala sobre esse amor das mães, que é a questão 890.
Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E a resposta é a seguinte: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas, no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho no além-túmulo. Bem vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. Então vamos pensar aqui uma coisa. O que é que fala essa resposta? A gente compreende que, a partir disso, que existe mesmo um laço físico, né, que transporta barreiras. Esse vínculo afetivo que se estabelece entre mãe e filho. A maternidade, ela exige isso. E a gente desenvolve a sensibilidade, a ternura, a paciência, aumentando a capacidade de amar na mulher. Porque vai ser a mãe com aquela imagem do cuidador principal. Ela que nos recebe no mundo, né? Ela que nos recepciona e orienta nesse plano que não temos lembranças quando aqui chegamos. Ela é assim a ponte entre o bebê e o mundo. Quando o bebê deixa o conforto do útero da mãe, nasce um mundo, não é? Tá lá um bebê, e aí? E aí é uma outra pessoa que vai ter que vai precisar adquirir a sua independência, a sua autonomia. E esse é um dos trabalhos importantes da mãe. Porque para um recém-nascido são muitos estímulos novos. Barulho, fome, frio. E aí tem lá a mãe, quando corta o cordão umbilical, está feita a separação física. E aí se cria um novo tipo de cordão, um novo elo vital, que é o vínculo afetivo, que vai durar a vida inteira, mesmo que o filho esteja longe. Então, essa é uma característica do amor da mãe. E aí, põe o próximo slide que eu quero. Quem gostaria de ler? Alguém na plateia gostaria de ler esse slide? As primeiras impressões da personalidade em desenvolvimento vêm desse contato inicial com a mãe. Por isso, os mais significativos laços humanos são os que existem entre a mãe e seu filho. Assim, a empatia da mãe contribui para uma relação segura mãe e filho, o que, posteriormente, influenciará na competência social da criança. Continua? Acabou. O colo físico e emocional dado pela mãe é a base de uma matriz de segurança, confiança na vida e geradora de fé. E quem tem fé e esperança pode lidar com a vida da maneira como ela é e vai sempre procurar aquilo que é verdadeiramente bom para si mesmo e para o próximo. Dessa maneira, através do cuidado do corpo, do respeito pelo seu próprio ritmo e da satisfação das suas necessidades psicoemocionais, a mãe ensina a criança a noção de si mesma, e essa interação é a base do surgimento do respeito próprio e da confiança na vida. Gente, desse modo, ser mãe é mais do que cuidar de alguém. A gente é muito mais responsável do que isso. É formar um ser simples num ser singular. Vamos imaginar um bebê, quando chega um bebê no mundo, né? O que a gente traz de aparato material? A gente tem 5 sentidos. A gente só tem 5 sentidos para sentir o mundo. A gente tem a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. São 5 sentidos.
alguns autores dizem que existe aí no bebê um ego rudimentar já. Mas é isso que a gente tem. E como que o bebê vai identificar se o mundo é bom ou ruim? Com o cuidado do corpo, sabe? Então, uma mãe suficiente boa vai ser aquela que vai prover para o filho tudo que ele precisa. Tudo que o bebê precisa no começo da vida é estar bem alimentado, aconchegado, bem cuidado. E isso vai proporcionar a ele uma formação psíquica perfeita, porque ele vai identificar o mundo como um lugar bom, um lugar seguro. E quem faz isso, gente, é a mãe. Então, o papel da mãe é um papel fundamental na constituição de seres, não é? Aí a gente fica pensando assim, a mãe, quando a gente é mãe, a gente tem essa possibilidade do exercício do amor incondicional, né? Nossa, como a gente renuncia a um monte de coisa para atender as necessidades dos nossos filhos. A gente doa o melhor da gente. Então a gente recebe, isso a gente está falando só do bebê, mas a gente recebe espíritos que muitas vezes são antagônicos, mas que vieram reencarnar na nossa família, e a gente tem um compromisso ainda assim de ajudá-los na sua evolução espiritual. Então é um papel assim importantíssimo, esse amor maternal, né? E aí a gente pensa numa coisa, tá bom, como mãe eu vou poder desenvolver todas essas qualidades, mas e se eu não sou mãe, eu não tenho oportunidade de desenvolver? Claro que tem, né, gente? Existem outras maneiras. Mesmo quem não é mãe de seus filhos gerados próprios, existem outras formas de ser mãe também. E aí eu fiquei pensando numa pessoa que eu admiro muito pelo trabalho que deixou, por ser mãe de uma causa do bem. É a Madre Teresa de Calcutá. Ela nos deixou um exemplo assim maravilhoso de dedicação a outros filhos que não seus, mas que se tornaram seus pelos seus cuidados. Eu até separei uma biografia bem curtinha, porque ela tem uma biografia enorme, mas bem curtinha, só para a gente ter noção de como se pode conseguir desenvolver esses sentimentos, mesmo não sendo mãe biologicamente falando. Ela entrou em 1928 para a Ordem Religiosa Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, que tem sede na Irlanda, e passou a usar o nome Teresa em homenagem a Santa Teresa de Lisieux. Enviada a Calcutá, na Índia, foi professora durante muitos anos em uma escola para meninas de classe alta, antes de se decidir servir a Deus através dos pobres. No início de 1948, se mudou para os bairros pobres de Calcutá, onde suas ex-alunas se tornaram, ao seu lado, as primeiras missionárias da caridade. Em 1952, ao observar uma mulher agonizante, abandonada na rua e com os pés atacados por ratos, ela sentiu uma profunda comoção e decidiu assumir uma nova tarefa: ajudar os mais pobres entre os pobres. Depois de procurar com insistência as autoridades da cidade, conseguiu a concessão de um antigo edifício para dar abrigo às pessoas que sofriam de tuberculose, desinteria e tétano, as quais nem os hospitais queriam atender. Dezenas de milhares de necessitados passaram pelo lugar. Muitos encontraram uma morte digna com respeito às suas próprias religiões, e outros se recuperaram graças aos cuidados das freiras. Pelo seu trabalho, ela foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Madre Teresa de Calcutá morre no dia 5 de setembro de 1997, depois de sofrer uma parada cardíaca. O mesmo veículo que em 1948 transportara o corpo de Mahatma Gandhi foi utilizado para realizar o cortejo fúnebre da Mãe dos Pobres. No dia 4 de setembro de 2016, foi canonizada pelo Papa Francisco. Então, olha que exemplo maravilhoso de ser mãe sem ser mãe biológica. Agora, tá bom, eu tenho que então ser uma Madre Teresa de Calcutá? Não, né, gente? Não precisa ir tão longe.
Quantas mulheres estão aí ajudando como boas professoras, boas médicas, ou dando seu tempo, sua doação, sua saúde e seu entusiasmo no cuidado de crianças em lares, não é? Quando elas foram, de alguma forma, colocadas ali. Então, existe mais de uma maneira de desenvolver esse sentimento tão peculiar que a gente consegue através da maternidade. Amando, ajudando, orientando outros filhos que não os nossos. A oportunidade de ser mãe é uma coisa assim maravilhosa. E todas nós devemos ter bastante cuidado quando a gente recebe esse espírito que vem para o nosso lar por algum motivo. Ou para um reajuste do passado, ou apenas para um júbilo, para uma alegria também, para cumprir uma jornada juntos. Então essas são assim algumas das características do amor de mãe. E a gente não pode falar de mãe sem lembrar de Maria Santíssima, a mãe de Jesus, que é a mãe de toda a cristandade, e que foi mesmo o maior exemplo de abnegação. É certo que Maria faz parte de um grupo de espíritos assim muito evoluídos, né? Que vieram para preparar a chegada de Jesus. É um espírito tão puro, que recebeu a missão de ser a mãe do maior modelo que a gente tem. Mas a missão de Maria como mãe não foi fácil, né? Eu separei algumas passagens onde a gente vê o quão difícil foi o compromisso de Maria, o que ela sofreu como mãe. Naqueles dias, por ocasião do nascimento de Jesus, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi, em Belém. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E numa outra passagem, teve que fugir com José e seu filho Jesus, para que este não corresse risco de vida. Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Maria ainda sofreu ao perder seu filho na volta da festa da Páscoa. E sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Quem já perdeu um filho aqui, em alguma festa, na praia, num parque? Eu já. Perdi minha filhinha no Parque Vila Lobos, andando de bicicleta. Cadê a menina? Gente, é desesperador. E por fim ela viu seu filho morrer da forma mais humilhante da época, a morte de cruz. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Mas permaneceu de pé, pois sua fé não foi abalada pelo sofrimento. Maria sabia que sofreria, pois na apresentação do Senhor, Simeão disse: e uma espada transpassará a tua alma. Então olha que bonito, né? Olha quanta coisa se aprende quando a gente tem a missão de ser mãe.
E hoje a gente está aqui fazendo essa conversa, tendo essa conversa no sentido de homenagear mesmo, de engrandecer, porque é através da maternidade que a gente vai alcançar coisas que a gente não alcançaria de outra forma. E para finalizar, eu trouxe só um poema que eu acho assim muito bonitinho, muito singelo, que representa bem essa singeleza que é ser mãe. Alguém gostaria de ler? Vamos lá. Então tá bom, Rogério. Você foi escolhido por ela, eu é que não vou discutir. Voluntariamente escolhido. Então, mãe. Mãe são 3 letras apenas. A desse nome bendito, também o céu tem 3 letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabe os lábios meus, que és do tamanho do céu, e apenas menor que Deus. Mário Quintana. Muito obrigada. Então, um feliz Dia das Mães a todos. Obrigada.